Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Mateus 13, versículos 1 a 9. Nós estamos meditando na parábola do semeador e tivemos uma primeira reflexão no domingo retrasado, né? Porquanto que no domingo passado nós tivemos o nosso culto de Páscoa, então eu não expus o texto, mas no domingo retrasado nós começamos a refletir sobre a parábola do semeador. E a primeira janela que nós olhamos foi justamente sobre a janela do semeador, ou seja, nós não podemos negar aquilo que somos. O que nós somos, nada mais do que semeadores. Isso quer dizer que por onde nós passarmos, nós estamos semeando a palavra de Deus. Onde nós pisarmos, nós estamos semeando a palavra de Deus. Isso quer dizer que nós semeamos com nossas atitudes, nós semeamos com o jeito que nós falamos com as pessoas, com a forma com que nós tratamos a vida. Na verdade, nós estamos semeando a palavra de Deus. A gente semeia a palavra de Deus dentro de casa, a gente semeia a palavra de Deus, na verdade, até para os nossos vizinhos, porque os nossos vizinhos estão vendo o que a gente está fazendo, né? E eles vão perceber se nós estamos semeando ou não, de fato, a palavra de Deus dentro do nosso seio familiar. Aí o vizinho bate e fala assim, ou o vizinho fala, olha que bênção, né? Essas coisas elas vão se refletindo dentro daquilo que nós somos, porque a ideia é muito simples, né? Precisam as pessoas bater o olho na gente e falar assim, ali está um semeador. Tá? Por quê? Porque quando Jesus fala que o semeador só é semear, ninguém duvidava que o cara era semeador. O cara lá é o cara que semeia. Não tinha dúvida sobre isso, não tinha uma hipótese de não ser assim. Então a gente também precisa, pura e simplesmente, semear. Mas não só semear por semear, a gente precisa entender quem nós somos. Somos semeadores. Isso é uma questão de identidade. Por quê? Porque eu sou servo de Deus. Uma vez que eu sou servo de Deus, serei semeador, eu queira ou não queira. Isso não é uma questão muito opcional, tá? É uma identificação. Servos de Deus são semeadores da palavra de Deus. Ponto final. Ponto final. Eu não sou. Então começa a orar para Deus endireitar você, para você ser, porque é bem assim. Nós somos semeadores da palavra de Deus, ponto final. Não tem muito o que discutir, né? Então essa foi a primeira janela que nós observamos. E hoje a gente vai observar uma outra janela, que está mais assim, onde você vai olhar ou vai tentar identificar pessoas que você conheça de repente, não é mesmo? A partir do texto bíblico e da exposição do texto bíblico. Então, talvez você conheça, né, alguém assim que jeito? Do jeito do texto. Nos diz assim, a palavra do Senhor, em Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido à praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Observem bem que a parábola, o conto, a historinha, enfim, depende do nome que você queira dar, porque nada mais é do que uma historinha, uma ilustração, tá? O que seria, por exemplo, o que um pregador diria, tem uma ilustração aqui bacana de Jesus, isso aqui é uma ilustração. E dentro dessa ilustração ele está mostrando terrenos. Esses terrenos nada mais são do que a receptividade das pessoas acerca da palavra de Deus. Tá? Como assim? Cada terreno é uma espécie de pessoa, um tipo de gente. Um tipo de coração, se você precisar ou querer assim. Só que a gente não é um coração, né? Nós somos pessoas, a gente tem mais que coração. Então, é o todo. Até porque é o todo que tem que crer, não só o coração. Tá? E ele, então, começa a expor isso. E o primeiro tipo de terreno que ele fala é, pura e simplesmente, caiu lá na beira do caminho e veio o passarinho e comeu.
Por quê? Porque passarinho gosta de semente. Então ele vê lá, sai fora, né? Pronto, acabou. Não surtiu efeito. Nenhum efeito. Aliás, surtiu para o passarinho. O passarinho se deu bem, né? Comeu lá a palavra, né? Só que o passarinho ali, na hora que você vai olhar a explicação da parábola, não é uma boa coisa, tá bom? Ah, não, porque daí é aquilo que tirou, né, a semente da beira do caminho e não é uma boa coisa. Mas o que acontece? Acontece que se a gente for dar uma passeada pela vida, tá? E a partir das nossas relações, dos nossos relacionamentos, das pessoas que nós conhecemos, nós vamos achar essa pessoa. Que pessoa? A pessoa que a semente cai na beira do caminho. Como assim? A maioria das pessoas a semente cai na beira do caminho. É a coisa mais fácil do mundo, existente na face da terra, de você achar pessoas onde a semente cai na beira do caminho. Você conhece um montão de gente assim. Como assim? Gente que a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque a pessoa não dá atenção. Na verdade, a pessoa está pouco se lixando para a palavra de Deus. Tá? E quando ela se lixa para a palavra de Deus, ela também está se lixando para o próprio Deus, mesmo que ela diga que não. Eu me importo com Deus. Não, você não se importa com Deus porque você não se importa com a palavra dele. Se você não se importa com a palavra dele, você não se importa com o próprio Deus, porque ele é o dono da palavra. É uma coisa muito simples, tá? Muito simples. Então, se a palavra cai no meu coração e some, e você conhece gente que e desaparece, não surte efeito, pura e simplesmente é que, por dentro, por fora, em tudo quanto é sentido, o coração dessa pessoa é um terreno pisado. Já notaram uma coisa, por exemplo? Tem lá uma quantidade de mato num determinado terreno, e as pessoas, para cortar caminho, resolvem passar por aquilo ali. Vocês já notaram que, no instantinho, abre um caminho, não nasce nada, porque pé de gente mata tudo. Né? Pé de gente mata tudo. Então, o cara abre caminho, cresce um colonhão dessa altura aqui, outro aqui, mas lá onde as pessoas estão passando, não nasce nada não, porque pisando em cima não tem como. E é bem isso que vira o coração da pessoa, vira um terreno pisado, não nasce nada. Então, cai ali em cima, os outros até pisam e some daquilo ali, desaparece, não tem como fazer. Por que não tem como fazer? Porque a pessoa ela não está aberta à palavra de Deus. Ela não está aberta à palavra de Deus por algumas razões. Algumas pessoas elas se acham autossuficientes. Pessoas que são autossuficientes, elas não vão negar a existência de Deus, mas elas vão agir como se não precisasse dele. A pessoa pode não dizer para você que dentro desse patamar de vida, ela, eu reconheço Deus, você não reconhece Deus, essa pessoa não reconhece Deus, porque ela não cede a ele, ela é autossuficiente. Ela confia demais na sua própria inteligência, ela confia demais na sua própria capacidade, ela confia demais nas suas próprias decisões, tá? Então ela é autossuficiente, ela não vai dar ouvido à palavra de Deus. Não vai, pura e simplesmente não vai. Outra pessoa que não vai dar ouvido à palavra de Deus de jeito nenhum, além dessa pessoa que é autossuficiente, são pessoas que, via de regra, pegaram algum tipo de ojeriza à igreja. Tá? Por quê? Porque viram isso, aquilo, aquele outro dentro da própria igreja, ouviram acontecer alguma coisa que está relacionada à igreja, essa pessoa pega ojeriza a palavra de Deus. Então, o que vai acontecer? Via de regra, quando você for falar com uma pessoa assim, ela vai rebater você. Tá? Como assim? Ela vai aprender, por incrível que pareça, de religião e da Bíblia, para refutar você. Porque ela vai usar o conhecimento dela para ver se te fecha a boca, porque ela vai falar assim, eu sei disso aí, eu sei daquilo ali. Entendeu? Por quê? Porque normalmente as pessoas vão falar assim, eu conheço o Evangelho, e eu olho para a pessoa e falo assim, grande coisa que você conhece, você não vive ele, então você conhece uma coisa que vai te condenar. Você está me julgando, não estou te julgando, eu estou esfregando a Bíblia na sua cara, é um fato. Por quê? Porque aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pronto, acabou. É fato. Não é uma coisa teórica. Então o cara cria resistência. Por que ele cria resistência? Porque ele viu um monte de coisa e se aborreceu. Aí ele se aborreceu, então ele aprende um montão de coisa para refutar, para ver se a pessoa para. Conhece gente assim? Pois é. Pastor, o que eu vou fazer com gente desse tipo, com gente autossuficiente, com gente que não escuta, com gente que coisa e tal? E nisso também vai ter uma terceira galerinha, né? Que é a galera que não quer abrir mão da vida, porque acha que crer em Jesus é abrir mão de tudo que é gostoso. Entenda gostoso por tudo que é pecado. Eu não vou poder mais isso? É igual gente que começa a frequentar a igreja e não batiza, né? Eu não batizo, porque daí eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo, não vou poder mais fazer aquele outro. Como se fosse isso que contasse na prática para Deus, né? Porque se você creu,
você está lascado, filho. Não interessa se você batizou ou não batizou. Você está fazendo aquilo que Deus se aborrece, pronto. Mas a pessoa, ela vai ser assim. Então, ela vai ser dura no coração dela, porque ela acha que tudo é gostoso demais lá fora e que isso aqui é meio que opressor, proíbe as pessoas de fazer tudo. A gente não proíbe as pessoas de fazer tudo. Não. A gente só diz que não é bom, porque aquilo lá arrebenta, aquilo lá mata, aquilo lá é uma coisa que Deus se aborrece. E se nós somos discípulos de Jesus, a gente vai entrar na onda de Jesus, não na onda da vida que a gente tinha antes. Não é? É bem simples. Bem simples, na verdade. Então, também tem essa terceira galerinha do coração duro, né? Da semente que cai na beira do caminho, porque eles não querem abrir mão da vida que tem. Tá? Muitas vezes isso também envolve dinheiro, né? Porque daí ele não quer ceder a Jesus para não perder dinheiro. Tá bom? Muita gente também faz isso. Eu vou ter que perder dinheiro, porque eu vou ter que, de repente, ficar honesto. Mas como assim? Não foi isso que rolou lá entre Jesus e o jovem rico? Então, filho, você larga a mão do dinheiro e vem comigo. Aí o que ele falou? Então, meu cartão de crédito é internacional, com limite ilimitado, abrir mão, para quê? Para me seguir. Eu vou ficar com as minhas convicções mesmo e estou indo embora, Senhor. A semente caiu na beira do caminho. Tá? Então, a gente conhece gente assim, a gente conhece gente autossuficiente, a gente conhece pessoa resistente, a gente conhece pessoa que não quer abrir mão da vida que tem por causa do Evangelho. É muito fácil achar gente assim. E talvez você diga, o que eu faço então, pastor, com os meus amigos que estão, a maioria desse jeito? Você ora. Porque você é o semeador, você esqueceu? Você é o semeador. A semente ainda tem que estar caindo na beira do caminho, porque o cara é de coração duro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. Para quê? Para que Deus transforme o coração dele. Porque Deus é capaz de mudar, alterar qualquer tipo de terreno. Tá? Por quê? Porque, de acordo com a palavra de Deus, quem é que vai resistir ao braço forte do Senhor? Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu vou fazer o quê, pastor? Eu vou orar. Eu vou orar até Deus transformar aquele coração. Na hora que ele transformar aquele coração, a semente cai lá e brota. Esse é o objetivo, né? A semente brotar. Então, sim, a semente pode brotar na palavra que está caindo lá na beira do caminho, pode, desde que Deus mude o terreno, mude o tipo de receptividade da pessoa. Tá? O segundo terreno é o tal do terreno rochoso ou pedregoso. Esse terreno ele é mais ou menos assim. Tem uma camadinha de terra, não dá para ver a pedra. É igual aquele lugar que o cara vai capinar, e ele fala assim, olha, está facinho. Aí ele pega lá no começo, porque só tem terra, e está facinho. Aí chega num lugar que só tem pedra, faz pim, 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 pim. Na hora que ele está capinando, ele fala assim, acabou a graça disso aqui. Né? Porque fica ruim toda a vida de você fazer o serviço. E é exatamente assim o coração do sujeito. Né? Ele tem uma camadinha de terra, mas debaixo é pedra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai falar de Jesus para ele. E o que é que vai acontecer? Ele vai falar assim, isso é legal. Fala mais. Aí você se empolga. Fala, opa, está funcionando, hein? Está funcionando. Estou emplacando um aqui. Acho que agora eu vou fazer um discípulo. E aí você fala mais. Ele fala, nossa, você não quer ir lá em casa, não? Aí você vai na casa dele. Você ora por ele. Não é que ele vem no culto? Fala, não acredito. Fulano veio. A coisa está boa, está funcionando. Aí você fala para ele, vamos fazer um estudo bíblico? Aí você passa a mão naquele estudo bíblico do Evangelho de João com 4 lições, né? Põe debaixo do braço e vai feliz para a casa da pessoa e faz. Misteriosamente, um tempinho depois, que você está ali achando que a coisa vai funcionar, o cara... E você fala, onde foi que eu errei? O que aconteceu com você? Eu estava ali, poxa, investindo, conversando, o que foi? Alguém lá na igreja te fez alguma coisa? Porque é a primeira coisa que a gente pergunta, porque sempre o problema está aqui dentro. Já notaram? O problema sempre está aqui dentro. Então as pessoas saem. Porque nunca é o problema, é quem saiu. É sempre aqui dentro. É um negócio medonho, não é mesmo? É sempre aqui dentro. Eu saí porque a igreja é isso, eu saí porque a igreja é aquilo. A pessoa não fala, eu saí porque eu não estou nem aí para paçoca. A pessoa não fala isso. Mas ela para. E você insiste, você vai lá de novo na casa dela, ela fala assim, pode deixar que eu vou. Ah, ela não vem não.
Aí você fala de novo para ela, rapaz, eu fiquei esperando você lá na igreja. Então, não deu. Chegou gente lá em casa. Mentira. Mas chegou gente lá em casa e não deu para ele sair para o culto, não. E você fala, meu Deus, e não sei o quê. E você ora pela pessoa, e você vai lá atrás da pessoa, e nada. Mas o que aconteceu? É muito simples, meus filhos. Como a camada de terra é fininha, o coração da pessoa por fora é fofinho. Então você pega e fala, nossa, que fofinho, mas por dentro ele é duro. É só por fora. Por dentro ele é duro. Então a palavra de Deus dá uma batida ali, ele fala assim, isso é interessante. Isso tem um certo sabor. Isso aqui é bacana. Aí você fala assim, então, Jesus quer tal coisa. Ele fala, Jesus está precisando. Ele perde muito rápido o interesse. Tá? Ele gosta que você ore lá na casa dele, mas ele não vai vir na igreja. Ele gosta até de fazer estudo bíblico com você, mas ele não vai vir na igreja. Tá? Por que que não? Porque o coração dele não está para isso. É só por cima. Por dentro é muito duro. E o que eu vou ter que fazer então? Pastor, a mesma coisa o cara na beira do caminho. Tu vai ter que orar por ele. Orar por ele, insistir, clamar diante de Deus, falar assim, Senhor, quebra por dentro também, por fora está macio, então torna tudo macio, arrebenta. Porque só assim fulano vai ser transformado. Então precisa disso. Tá? E vai ser muito fácil achar gente assim. A gente que você, por exemplo, começou a falar de Jesus e ela estava muito interessada, e aí, tipo assim, o problema dela se resolveu, ela perdeu todo o interesse por Jesus. Gente que até vem numa campanha de oração, coisa e tal, porque ela está com o coração aperreado, e aí a situação resolve e ela para de vir. Por quê? Porque é fininha a camada de terra por cima. Então o problema não é você, filho. É a receptividade da pessoa. A primeira coisa que a gente vai perguntar para Deus é o que eu fiz de errado, o que foi a igreja, que a gente caça 1.500 desculpas, né? Pessoas para a gente apontar, só não aponta para a pessoa. É o coração dela, porque a gente não se liga na parábola do semeador. A gente se liga em 1.500 coisas, menos na parábola do semeador, e no que Jesus está falando. Aí vem o terceiro coração. Esse é o mais problemático, na minha opinião. Por quê? Porque eu gosto do primeiro. Por quê? Porque o cara já fala assim, quero nem saber. Aí você fala, então tá bom. Não é mesmo? Quero nem saber. Você já para ali. Então vamos falar do jogo de hoje de tarde. Eu ia embrenha falar do jogo de hoje de tarde. Né? Aí uma hora a gente acha o caminho e pá, o cara quebrou. Né? O outro também ele é meio assim, que a gente fica frustrado, não gosto também não. Mas esse terceiro, ele é complicado. Por que o terceiro é complicado? Porque diz o texto bíblico que caiu lá no meio do espinho. E diz Jesus que o espinho são as paixões do mundo, isso e aquilo. Mas a semente nasceu, começou a brotar de uma coisa bacana ali. Vou contar para vocês. O sujeito vem aqui e ele ouve a palavra. E ele fala, nossa, aquele pastor de voz grossa fala bem, né? Aí as pessoas, hoje ele estava bem humorado. Então ele falou aquelas coisas bonitas, porque quando ele não está bem humorado, Deus amado. Sério, vai numa aula de EBD dele para você ver que esquisito que é. Ah, é mesmo? É. Aí o cara vem, se anima. Nossa, o pessoal lá canta legal, né? Canta. Aí pega um dia, por exemplo, né, que pega o coral cantando, ou pega a Sara que canta bonito, ou um outro que canta bonito, e fala, nossa, que negócio legal. Nossa, aí o cara está ali aceitando a coisa, levanta a mão, aceita Jesus, fala para a gente ir na casa dele, recebe a gente feliz da vida na casa dele, e está começando a fazer as coisas, fala assim, deixa eu ajudar, e a gente deixa ele ajudar, ele vem, a gente vai fazer as coisas, ele vai lá, coloca as mesas lá fora, e se envolve com as coisas, e a gente vai fazer outro negócio, ele corre atrás, ele chega em mim e fala assim, pastor, eu quero batizar, porque eu amo Jesus agora, eu amo Jesus. Eu falo assim, que bênção, irmão, que você ama Jesus. Eu quero batizar, você tem certeza, irmão, que você quer batizar? Eu quero. Então tá, eu vou preparar você para o batismo. A gente prepara o cara para o batismo, batiza ele entra no ministério, seja lá de louvor, ou vai ajudar a mexer com outras coisas na igreja, mas ele vai se envolver com algum tipo de ministério, e se está ali, fazendo o serviço, e você fala, que bênção esse menino, que bênção. Mas, lembra que tem os espinhos? Aí tem os espinhos. Aí ele fica assim.
ó Senhor, eu amo o Senhor e o Senhor sabe que eu te amo, mas eu vou ali e vou fazer umas coisas legais, e loguinho eu estou aqui junto do Senhor de novo. Aí acontece um rolo na igreja, ele fala assim, vão me julgar também, e sai fora. Por que ele sai fora? Cara, porque ele não se converteu coisa nenhuma, ele se embalou com o negócio, gostou pra caramba, está ali envolvido, e a gente se preocupa, entendeu? A gente vai atrás do cara, meu Deus, você não pode faltar, você faz falta, não sei mais o quê, blá, 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 e aquela coisa toda, e não sei mais o quê, e o cara não volta, e quando volta, ele faz assim, eu venho hoje, depois falto, depois venho, depois falto, aí falto, venho. Você fala assim, tá difícil, hein? E vem. Aí você vai olhar a vida do cara vai emporcalhando, porque ele não para com a vida que ele tinha antes, ele piora a vida que ele tinha antes, só que agora ele conhece a palavra de Deus, e isso condena, mas ele vai tentar se justificar diante de Deus, porque todo mundo que vive assim, se justifica diante de Deus, até que chega uma hora que ele não aguenta mais, porque ele está sufocado, porque ele vai achar que a igreja está sufocando ele, mas a igreja não está sufocando ele, mas é a vida que ele leva com um pé na igreja, outro no mundo, que faz isso com ele. Aí ele grita e sai fora, porque daí o pastor de voz grossa chega naqueles dias que fala assim, hoje nós vamos falar de carregar a cruz. O cara se torce no banco. Por que ele vai se torcer no banco? Porque eu estou falando de carregar a cruz. E carregar a cruz é complicado, não é não? Tanto é que quando Jesus falou de carregar a cruz, o que aconteceu? O pessoal, abriu. Ficou os 12. E Jesus falou assim, vocês não querem ir também? Que se vocês quiserem, eu arrumo outros 12. E a gente vai para onde, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Viu? Da multidão, 12. 12. Por quê? Porque o mundo tem sabor. O que é o mundo, pastor? É aquela realidade fora da realidade de Cristo. Ali residem os nossos vícios, ali residem os nossos supostos prazeres, os nossos interesses, entre outras coisas que nós não queremos abrir mão por causa de Jesus. E essas coisas nos seduzem. A gente consegue até se afastar um pouco delas. E resiste por um período, mas dali a pouco o cara volta para lá. Porque no fundo ele nunca se desprendeu, tem sempre um pedacinho que está agarrado ali. E é esse pedacinho que vai tomando ele, puxa ele ali de novo. Aí ele fica naquela situação complicada e volta, e fica nessa coisa, e ele nunca muda. E a gente vai fazer o que como igreja? Se culpar de novo. Porque foi alguma coisa que nós fizemos. Tá bom? Foi alguma coisa que a gente fez alguma coisa e agora essa pessoa não quer mais saber da gente. Foi alguma coisa que eu falei que não sei o quê. Foi alguma coisa que fulano falou que não sei o quê. Foi uma atitude de Beltrano que não sei o quê. E a pessoa, ela não tem culpa de nada. Porque sempre a culpa está aqui. A culpa é do semeador. A culpa não é do semeador. A culpa é do terreno. Quem é o dono do terreno? O cara que está recebendo. E o que ele faz? Ele não faz nada, porque ele não joga o joelho dele no chão e fala, tem misericórdia de mim e me transforma de verdade. Pelo contrário, é perigoso ele ir em umas 4 ou 5 igrejas para ver se a coisa é diferente. Aí ele descobre que é tudo a mesma coisa, fala, eu volto lá mesmo. Entenderam o problema? Esse sempre é o mais problemático, porque ele parece muito com crente. Mas não é. Porque ele adora flertar com o pecado. O que eu faço, pastor? Aí você ora. Você ora. Ora para quê? Para Deus arrancar toda essa erva daninha de volta do cara para ver se dá jeito nele de verdade. Porque se você não orar para Deus arrancar toda essa erva daninha em volta e dar um jeito nele de verdade, vai ser impossível essa pessoa se consagrar de fato a Deus e viver na presença de Deus como tem que viver. Conhece gente assim? Todo mundo conhece gente assim. A gente conhece o cara lá do primeiro terreno, conhece gente do segundo terreno, a maioria do primeiro terreno. Depois conhece umas pessoas que estavam interessadas e sumiu, e a gente sabe dessa galera que não é pouca, não. Mas aí tem uma hora que o coração alivia. É que cai na terra boa. Na terra boa não tem pedra, não tem mato, nem passarinho. Né? Nem passarinho.
para não ter perigo, não é mesmo? Então não tem nem passarinho. Aí na hora que cai na terra boa, você vê a impressionante transformação na vida de uma pessoa que Jesus faz. Onde você fala, cara, esse cara se converteu de verdade. Olha como ele está e como ele era. Por quê, pastor? Porque mesmo quando acontece um rebuliço na igreja, alguém faz alguma coisa, ele fica. Ele nunca se faz de vítima. Ai, que fizeram não sei o quê, ai, que falaram não sei o quê. Não, ele está lá. Ah, que não me dão isso, que não me dão aquilo, não me percebe. Ele está lá. Por que ele não arrega, pastor? Porque ele entende que ele tem que carregar a cruz dele, que ele não está na igreja para ficar tendo um monte de gente passando a mão na cabeça dele. Ele está na igreja para receber a instrução de Deus, para ele ser conduzido dentro da vontade de Deus, porque a maioria do tempo ele não está aqui dentro, ele está lá fora, tendo que testemunhar de Jesus Cristo. Amém? Essa é a questão. E aí você vê que a igreja às vezes sofre um terremoto violento e parece que todo mundo vai sair e uma galera sai e aquela galera que de fato foi transformada agarra nos bancos para não cair junto e fala assim, eu estou aqui para esse negócio, Jesus me transformou e eu seguro a onda onde for, porque eu estou aqui, sou daqui e estou para Jesus aqui. A boa terra. A ponto de dar fruto. E não foi pouca coisa, porque de 60 para 30 para 20, ou seja, deu a época certa, flore. Nunca dá fruta podre. Não é bacana? Nunca. Por quê? Porque a colheita é certa. Por que a colheita é certa? Porque nasceu no solo que de fato queria Jesus. Conhece gente assim? Você é assim? O que, pastor? Que não interessa o que me falem aqui. Eu engulo e sigo. Não interessa a crise que a igreja enfrente. Eu seguro a parada junto porque eu também sou igreja. Você é assim? Eu estou para o que der e vier porque eu faço parte do corpo de Cristo. Porque Cristo me transformou. O que eu era foi, e o que eu sou é o que importa. E eu estou agarrado na obra. Você é assim? Ou está na beira do caminho? Ou está na pedra? Ou está sufocado pelo mundo? Essa é a questão. Nós conhecemos pessoas de todos esses tipos. A essa que é firme, a essa que foi transformada, a gente ora por ela. Mesmo quando ela está meio triste, a gente ora para ela e fala, Senhor, abre o olho da pessoa para ela não olhar para o lado errado e querer desanimar da fé. Por quê? Porque ela tem prazer na palavra de Deus. Tem prazer em conhecer ao próprio Deus e seguir em Deus na igreja. Por saber que a igreja lhe é importante e saber que ele pode contribuir também com a igreja. Gente assim. O que eu espero é que você seja assim. O cara que recebeu a palavra, que o coração é terra boa e que ela floriu. Pegando a terra que nada tinha para uma terra que parece um pomar. De que você olhava para um negócio que era um descampado, sem nada, e agora você olha e vê frutos de todo tipo. É isso que nós precisamos ser, mas também é isso que nós temos que buscar para que as pessoas sejam. Somos semeadores, com o objetivo de fazer a terra cair em boa terra, semente na boa terra, semente na boa terra. Então ore pela pessoa que você conhece e cai lá no solo batido. Ore por ela, ela precisa da sua oração, e muito, mais do que todos os outros, porque ela acha que não precisa de Deus, é um coitado. O segundo, o solo pedregoso, ore por essa pessoa, para que Deus quebre por dentro, não só por fora. Ele não precisa de aparência, ele precisa ser.
então ele precisa ter o coração transformado. E pelo terceiro, que é o que mais fica empolgado com a obra de Deus, mas ele não consegue se desprender do mundo, ore. Ore para que Deus arranque essas ervas daninhas de em volta dele, para que ele se desprenda daquilo que está impedindo ele de ser, de fato, quem Deus quer. Ore. E pelo que caiu em boa terra, pastor, ore. Porque essa pessoa precisa muito da sua ajuda em oração, para ela permanecer firme na palavra de Deus. Semeadores, façamos a nossa parte, para que, quem sabe, nós possamos ver alguns frutos nascendo em terra boa. Vamos orar. Bom Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a semear a boa palavra. A semente santa, Senhor meu Deus, a boa nova da salvação. E ó Deus bendito, mesmo que caia no meio do caminho, mesmo que caia em solo pedregoso, mesmo que caia no meio dos espinhos, que nós sejamos, ó Deus, corajosos o bastante para seguirmos semeando e orando para que o Senhor transforme, ó Deus amado, esses terrenos para uma terra boa, uma terra, Senhor meu Deus, que gera frutos para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia sermos essa terra boa, onde, ó Deus, a Tua palavra floresce e corações são alcançados, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça e faça dessa igreja, Senhor meu Deus, uma igreja que semeia a Tua palavra com alegria, uma igreja que faz, ó Deus amado, a Sua obra com prazer, uma igreja que vê, Senhor meu Deus, frutos nascendo, pois a Tua palavra é pregada. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda a permanecer firmes, nos ajuda, Senhor meu Deus, a desprender do mundo, nos ajuda, Senhor meu Deus, a abraçarmos, ó Deus, a Jesus mais e mais na nossa vida, e que o nosso coração seja pleno da Tua palavra, pleno do Teu Espírito, para que tudo nos vá bem. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, dá-nos, ó Deus, uma semana na Sua presença, dá-nos, ó Deus, uma semana, Senhor meu Deus, de profunda comunhão contigo. Que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares e que a nossa alegria esteja sempre depositada na Sua presença. Essa é a nossa oração. Em Jesus Cristo. Amém.